Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Hello, mais um episódio de Ignorantemente. Hoje vamos explorar toda a temática de social media e comentar o documentário da Netflix, Social Dilemma. Comigo tenho o rei das redes sociais e do marketing em Portugal, a pessoa que provavelmente faz mais fact-checking na história da humanidade, Francisco Batista. Bem-vindo. Olá, Madalena. Depois dessa introdução vai ser sempre a descer, porque não vou conseguir corresponder às expectativas que estás a criar. Claro que vais. Olha, para quem não sabe, tu tens uma página no Instagram em que, entretanto, também já tiveste outras coisas, não é? Também já tiveste um canal de YouTube. Sim. Pronto. E onde tu falas de marketing e desconstróis um bocadinho campanhas, ideias, para as pessoas conseguirem perceber as mensagens que são... Sim. Na verdade, eu ainda tenho o canal de YouTube, porque eu ponho lá os vídeos também, mas como publico mais... O meu foco, eu penso sempre que o meu conteúdo tem que ser LinkedIn first. Ok. E depois, por acaso, ponho no Instagram e no YouTube, mas o meu foco é o LinkedIn. Interessante, ok. E diz-me uma coisa, qual é que é o teu objetivo com estas tuas publicações? Que tu fazes isto para as pessoas ou tu fazes isto para alguém que já tenha conhecimento de marketing? Porque eu sinto que muita gente que te segue são pessoas que se calhar nem têm conhecimentos em marketing, mas tu simplificas tantas coisas que as pessoas acabam por ter esse interesse. Ok. Ou achas que é um bocadinho dos dois? Primeiro, acho super interessante tu dizeres que eu simplifico as coisas, porque é mesmo isso que eu tento fazer, mas faço para mim, porque é a minha forma de aprender melhor, é simplificar as coisas. E então, nesse processo de simplificação, eu sinto que consigo transmitir isso às pessoas também de uma forma simples. E isto começou porque há quase 3 anos eu demiti-me de um emprego em que estava e eu tenho sempre que me lembrar desta história, porque às vezes, como já passou algum tempo, eu às vezes perco, entre aspas, alguma motivação de publicar e obrigo-me a relembrar o porquê de ter começado. E então, isto começa porque eu demiti-me de um emprego em que estava, eu já na altura escrevia no Facebook alguns textos sobre marketing, se calhar não tão extensos e pensados como faço agora, mas escrevia algumas coisas, algumas ideias. Demiti-me desse emprego sem fazer ideia o que é que ia fazer a seguir, e nessa noite publico no Facebook um texto a dizer demiti-me e porque é que me tinha demitido, etc. Eu lembro-me disso. Tu viste isso? Vi. Agora estou-me a lembrar disso porque nós, entretanto, para quem não sabe, porque deve ser muita gente, nós trabalhámos juntos na mesma empresa. Sim. E eu lembro-me de ver isso antes sequer de tu entrares na sonda. Ok. Pronto, e com base nesse texto eu descobri, por acaso, que havia muito mais gente a prestar atenção àquilo que eu escrevia do que eu estava à espera. E mesmo nessa noite, literalmente 10 minutos depois de eu ter posto esse texto, há uma pessoa que me pede o CV no Messenger, e na manhã seguinte mais 2 pessoas, e eu pensei... primeiro fiquei um bocado mais calmo, do género, ok, isto é capaz de correr bem, e segundo, depois comecei a pensar, ok, para eu explorar isto, eu não quero nunca mais estar na circunstância que quero sair de uma empresa onde estou e não sei o que é que vou fazer a seguir, portanto quero explorar mais isto. E foi isso que me levou para o LinkedIn, porque pensei, o LinkedIn é que é a plataforma profissional, portanto tenho que publicar no LinkedIn. Só que os meus textos eram um bocado mais longos e o LinkedIn tem um limite de caracteres, 1300 caracteres, e então foi tipo, como é que eu publico aqui? Deixa-me experimentar fazer um vídeo. E pronto, e aí é que a coisa começou a crescer mais no LinkedIn, e pronto, e a partir daí tenho publicado... Sim. Agora, este ano não tanto, porque a pandemia deixou-me assim um bocado com menos vontade de publicar. Mas lá está, depois tenho que sempre pensar porque é que comecei, e não quero perder isso, nem me quero acomodar, tipo, olha, agora ganhei alguns seguidores, tipo, já chega, não, porque o objetivo é eu nunca ter de precisar de procurar emprego. Sim. Ou seja, isso funciona um bocadinho como o teu portfólio, tu vais pondo lá as tuas coisas, as tuas ideias, e no fundo quem te quiser contratar, ou as coisas que tu estiveres a procurar profissionalmente, vão sempre encontrar aquilo, porque aquilo és tu profissionalmente. Sim, eu acho que ainda é mais potente do que um portfólio, porque um portfólio limita-se àquilo que tu fizeste, que pode ser objetivamente ou subjetivamente uma coisa com qualidade ou com falta dela, mas ali ao eu
mostrar as minhas ideias e a forma como eu penso, estou a criar uma relação primeiro estou a ganhar exposição perante bastantes pessoas e depois estou a conseguir criar uma relação com essas pessoas com base naquilo que eu acho sobre alguns assuntos. E isto é uma suposição enorme, mas eu sei que, imagina, se eu for a uma entrevista de emprego e se essa pessoa já vir os meus vídeos, eu tenho uma vantagem perante as outras pessoas. Ou seja, se estivermos no mesmo patamar em termos de CV e etc., eu sei que tenho alguma vantagem porque a pessoa já me conhece e de certa forma sente que conhece como é que eu penso. Sim, sim. E isso dá-me alguma vantagem. Isto porquê? Porque do ponto de vista, só para concluir, do ponto de vista de quem contrata, é sempre um risco estares a pegar numa pessoa que tu não conheces de parte nenhuma e estás a trazer para a tua família com quem tu passas 8 ou mais horas por dia. E então eu sinto que dessa forma consigo quebrar um bocado esse gelo, porque... Sim, no fundo, quando tu vais a uma entrevista ou quando estás a procurar trabalho, tu tens que te vender. E tudo o que tu dizes, e de certeza que muita gente já passou por esta experiência, tudo o que tu dizes, se uma pessoa te for contratar, tem que acreditar naquilo que tu dizes, porque... a maior parte das vezes não há provas concretas, não é? Do teu trabalho. Sim. E aí eles têm. E eles conseguem conhecer-te um bocadinho melhor. E não só. E esse processo de venda que tu falas que acontece na entrevista, eu já o estou a fazer há muito mais tempo. Exato. E outro dia aconteceu-me... Bem, já me aconteceu várias vezes, mas... alguém... Aliás, eu ser contactado por uma recrutadora que me disse que eu fui recomendado por uma pessoa que na altura eu tive que ir pesquisar ao LinkedIn quem era, porque eu não o conheço pessoalmente, mas ele segue-me e só de ver os meus vídeos ele acha que eu sei muito marketing digital. Nós nunca trabalhámos juntos, ele não sabe se eu sei, claro. mas eu criei-lhe a ideia de que sei. E pronto, isso é super potente. Claro que sim. E... pegando nisto, que era isto que eu te ia perguntar há pouco, pegando nisto e imaginando um mundo que era antes sem redes sociais, sem internet, sem nada, tu ainda te lembras como é que era uma vida sem internet e mais especificamente sem redes sociais, porque nós, quando apareceu a internet, não havia ainda esta coisa das redes sociais. Sim. Lembro-me muito bem, porque já sou velho, por exemplo, como eu disse que pesquisei bastante para esta conversa e uma coisa, eu estive à procura do que é a definição de rede social e é um site, uma plataforma, uma aplicação onde as pessoas se ligam à rede e partilham ideias, textos, conteúdos, etc. E nesse sentido, o Mirk é uma rede social. Não sei se alguma vez usaste o Mirk. Não. Pronto. Mas já ouvi falar, mas não sou dessa altura. O Mirk era uma rede social. IRC é Internet Relay Chat. Basicamente era uma aplicação de chat em que tu te juntavas a salas e pronto, e falavas com as pessoas. Tipo o MSN, ou não? Tipo o MSN foi o meu primeiro contacto. Assim. Sim, tipo, é uma versão mais antiga e primária do MSN. Em que no IRC tinhas salas, chegavas lá, podias falar em geral na sala ou podias falar individualmente com as pessoas, pronto. E nesse sentido, eu lembro-me muito bem, lembro-me também que foi no terceiro ciclo, não me lembro se foi no 7º ou 8º ano, em que na nossa escola toda a gente se começou a juntar ao Mirk e depois a turma tinha um canal de Mirk e era super... E lembro-me muito bem do que foi passar de... Tu saías da escola e ou encontravas-te com os amigos fora da escola, mas era isso. Havia a vida da escola e a vida fora da escola. E ali passou a poderes ir para casa e a continuares a poder viver essa vida da escola e dos amigos de forma muito mais prolongada, tipo à noite, etc, etc. Que antes não acontecia. E tu tinhas computador? Tu tinhas um computador em casa? Tinha. Tinhas, ok. Mas só tinhas tipo um, não era? Cada pessoa tinha o seu. Não. Ok. Qual é que achas que é a rede social que vicia mais as pessoas? Ou que deixa as pessoas mais agarradas? Olha, eu
Eu sabia que tu ias me fazer essa pergunta, portanto fui buscar estatísticas. Boa. A fonte disto é o Hootsuite, que é uma plataforma de gestão de redes sociais. E eles, por sua vez, acho que foram buscar isto a outro site, que é o Statista. E então, o Facebook é a plataforma de redes sociais que tem mais average use diário, que são 58 minutos em média por utilizador. O Instagram tem 53 e o TikTok tem 46, está a subir. Pronto, estas foram as únicas 3 que eu trouxe. Sim. Mas é o Facebook, apesar de as pessoas dizem, o Facebook morreu. Sim. Normalmente quando as pessoas dizem isto é porque no grupo delas ou na bolha social onde elas se inserem, o Facebook, as pessoas deixaram de usar o Facebook. Não quer dizer que o Facebook tenha deixado de ser usado, porque continua a ser a rede com mais pessoas e com mais tempo de utilização diária. Sim, eu por acaso agora fiz-te a pergunta até de forma diferente, porque eu tinha assumido que o Instagram era a rede social que tinha mais pessoas e que viciava mais as pessoas. Mas eu acho que isso também depende um bocadinho da cultura, porque, por exemplo, eu tenho amigos meus americanos que usam imenso o Facebook. E o Instagram usa um bocadinho, mas continuam a usar o Facebook como se calhar nós usávamos na altura, no auge do Facebook, que nós agora já não usamos tanto. E a mesma coisa com o WhatsApp. O WhatsApp é muito usado na Europa, mas fora da Europa não se usa. Pelo menos dos amigos que eu tenho espalhados pelos países, sei de muita gente que não usa. Nos Estados Unidos não se usa. E outro fenómeno que cá em Portugal parece que toda a gente acha que o Snapchat morreu, quando o Snapchat continua a ser muito utilizado nos Estados Unidos, mesmo muito utilizado. E, por exemplo, eu tenho ideia que os americanos, em termos de mensagem, usam muito o iMessage, porque eles têm... Pois é. Em grande maioria têm iPhones, e então a cena deles é o iMessage. E também aquilo que estavas a dizer de teres ideia que o Instagram é aquele que vicia mais, porque provavelmente é aquele que tu utilizas mais. Por exemplo, eu nunca utilizei o Twitter na vida, mas por causa da empresa onde eu trabalho, que está na área tecnológica, tive que começar a usar o Twitter, porque toda a gente da nossa área está no Twitter. O Twitter é o sítio onde as pessoas da área tecnológica estão. E pronto, e depende muito. Sim. Depende muito. Pois, o Twitter também, em Portugal, eu acho que é um grupo muito específico de pessoas que usam o Twitter. Não acho que haja muita gente a usar, pelo menos do meu grupo de amigos, família, etc., quase ninguém usa, mas depois tens certas pessoas que usam o Twitter de formas diferentes. Tens aquelas pessoas como para lá dizer tudo, tipo Trump, ou para lá dizer tudo o que lhes vem à cabeça, e depois tens pessoas que se calhar até fazem humor no Twitter. Então também acho que é um grupo mais específico. Eu adoro o Twitter, talvez seja a plataforma onde eu agora passo mais tempo, e é um ecossistema fascinante, porque consegues ter algumas das pessoas mais inteligentes do mundo a publicar, e eu aprendo imenso a seguir pessoas da minha área que publicam extensivamente sobre o assunto, e depois ao mesmo tempo tens algumas das pessoas mais burras do mundo que só vão para lá para discutir polémicas e que passam o dia todo a agredir-se para ver quem é que tem mais razão. E é super interessante poderes ter as mesmas coisas na mesma e haver pessoas que decidem conscientemente querer viver no ambiente das segundas. Eu farto-me de fazer mute e bloco pessoas eu acho que devo seguir para aí uma pessoa portuguesa ou duas no Twitter, porque a maior parte dos portugueses estão no Twitter para isso, para discutir a polémica do dia. Pois, eu vejo o Twitter um bocado como, mas lá está, é a minha percepção, como um lugar um bocadinho tóxico, porque sempre que eu vou lá é isso que eu sinto, sinto que estão sempre a acontecer discussões, há muito aquela cultura que é cancel culture, não é? Cancelam pessoas, tipo, de género, esta pessoa já não existe. Mas é interessante porque, por exemplo, o meu pai tem Twitter e o meu pai diz que usa o Twitter para ver notícias. E eu lembro-me a primeira vez que ele me disse isto, eu fiquei meio do género, pronto. Então ele segue todas as estações de televisão, jornais, etc., mundiais, tipo portugueses e lá fora, e então ele, no fundo, vai ao Twitter só para ver tipo, as headlines, as notícias, no fundo, é isso. Consegues dizer-me a maior ou as maiores vantagens e desvantagens das redes sociais?
Olha, uma coisa que eu gostava de ter dito logo inicialmente é que as redes sociais conseguiram uma proeza hoje em dia que é fazer... É quase como se a internet e as redes sociais fossem a mesma coisa. Quando não são. As redes sociais são a manifestação de uma das potencialidades da internet que muita gente usa hoje em dia. E então, por exemplo, quando tu me perguntas a vantagem e a desvantagem, eu acho que temos que dar tipo um passo atrás e falar primeiro das vantagens e desvantagens da internet, que são depois potenciadas pelas redes sociais. E uma das maiores, que era uma coisa que estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que é o facto de na internet não haver gatekeepers. Ou seja, tu, Madalena, sempre quiseste fazer rádio. No mundo pré-internet, ias bater às portas todas da rádio. Se ninguém te desse trabalho, tinhas que ir fazer outra coisa e pronto, e acabou. É assim. Hoje em dia, se tu queres fazer rádio, começas o teu podcast sozinha, com o teu computador, não precisas da autorização de ninguém, precisas de comprar microfones e fazes, e podes conseguir uma audiência tão grande ou maior do que se calhar as outras rádios. Como é, por exemplo, o caso do Joe Rogan nos Estados Unidos, que tem uma audiência de dezenas de milhões de pessoas. E pronto, essa é uma vantagem gigante da internet. Depois, especificamente das redes sociais, eu fiz aqui uma lista para ter a certeza que não me esqueci nada. Primeiro, no aspecto empresarial, há um pró gigante que é uma empresa conseguir criar exposição, ligação e relação com clientes ou potenciais clientes. Por exemplo, tu abres uma loja de bairro, tu consegues descobrir clientes na Holanda e começares a vender para a Holanda. E isso é uma vantagem gigante. Ou em qualquer parte do mundo. A nível pessoal, eu tenho, esta lista é grande, por favor, se queres quiser. Não, ainda não. Primeiro de tudo, poderes criar uma marca pessoal, que é, por exemplo, aquilo que eu sinto que estou a fazer ao publicar sobre marketing, ou seja, estou a criar na cabeça das pessoas a percepção de que eu percebo deste assunto. E tu podes fazer isso também com um podcast, ou qualquer pessoa pode fazer em relação a qualquer assunto. O que quer que seja, exato. Tornaste-te conhecido por alguma coisa. Depois, networking. Tanto no LinkedIn como no Twitter, tu consegues... se calhar é muito difícil que o Elon Musk no Twitter te responda, mas se calhar há pessoas, por exemplo, da minha área de marketing, que não têm milhões de seguidores, e se calhar meter conversa com elas é relativamente fácil no Twitter ou no LinkedIn. E conhecer pessoas, e isso potencialmente levar-te a novos empregos ou oportunidades de negócio. Encontrar pessoas com os mesmos interesses. Antes, se tu, por exemplo, imagina, sabes o que é ASMR? Sei, sim. Pronto, se calhar se gostavas da ASMR, tipo, pronto, estavas em casa e eras só tu no mundo, achas que gostavas daquela maluquice, e a internet e as redes sociais permitem-te descobrir uma comunidade de pessoas que gosta daquilo e que faz vídeos da ASMR. Há aqui um reverso da moeda, que é da mesma forma como encontras pessoas que gostam do mesmo jogo que tu, ou das mesmas coisas que tu, também encontras pessoas que gostam dos mesmos extremismos que tu e das mesmas ideias loucas que tu. Pronto, isto acho que depois vamos abordar mais à frente. Dar exposição a certos assuntos que se calhar não teriam tanta exposição a nível de comunicação social mainstream, mas que depois, por causa da exposição que têm nas redes sociais, são abordados na comunicação social. Por exemplo, o caso do George Floyd recentemente, que começou nas redes sociais. Entretenimento também. E eu deixei para o último aquele que se calhar foi o propósito inicial das redes sociais, que foi estar em contato com as famílias e com amigos. Mas sinto que pelo para menos esse... do Facebook era esse o propósito. Pronto, sim. Mas sinto que para esse tens todas as outras plataformas em que podes estar em contato com famílias e amigos. Depois, os contras. Fake news, as questões de privacidade e de abusos de dados pessoais, que não sei se vais querer, podemos falar mais sobre isso agora ou depois vamos abordar isso. Não, podemos falar agora. Podemos. Acho que aqui, e pronto, a empresa para onde eu trabalho, estamos muito ligados aliás, nós o que fazemos é desenvolver software de proteção de dados pessoais. E
aquilo que... Há vários problemas no que toca aqui. No que toca a este tópico, que é em termos da tua identidade online, há dois e potencialmente agora um terceiro modelo de identidade online, da forma como geres os teus dados pessoais, que é, inicialmente, tu ias a qualquer site e tinhas que te registar no site onde estavas, com o teu e-mail, criavas uma password e punhas lá todos os dados que eles queriam, o teu nome, a tua morada, etc. Isto criou um problema de usabilidade e de segurança, porque primeiro de usabilidade, todos os sites onde tu ias tinhas que fazer isto, e depois de segurança, porque todos os sites, dezenas, centenas de sites espalhados pela internet têm os teus dados pessoais, o que faz com que basta que um deles seja atacado para os teus dados pessoais estarem espalhados na internet. Tens que ter passwords diferentes para todos para ter alguma segurança, ou se tiveres a mesma password é um grande risco de segurança. O que é que aconteceu para tentar solucionar isto? Houve intermediários, nomeadamente o Facebook e a Google, criaram mecanismos, por exemplo, o login with Facebook, o login with Google, que fazem com que tu possas usar a tua identidade, o teu perfil de Facebook para aceder a um site sem teres que te registar. Qual é que é o problema disto? Estes intermediários têm um incentivo financeiro a ter os teus dados pessoais, o que causa um problema de privacidade também, que é toda a questão que depois vamos abordar no Social Dilemma. E agora chegamos a terceiro modelo, que é o que nós estamos a tentar fazer, e várias outras empresas, que é tu seres a dona dos teus dados pessoais. Ou seja, tu poderes registar-te a um site em que o site verifica a tua identidade, mas nunca tem a posse dos teus dados. Okay. E pronto, e isto à partida será o caminho por onde as coisas vão caminhar, porque as próprias empresas neste momento começam a perceber o risco que é ter dados pessoais. Ou seja, há empresas que lucram com isso por ter os teus dados, mas há outras que não, que simplesmente precisam dos teus dados para te dar acesso ao serviço, e é um risco gigante, porque se alguém atacar essas bases de dados, são multas gigantes de GDPR, e então as empresas estão a começar a perceber, se eu não lucro com isto, eu não preciso ter isto na minha posse. E pronto, agora em Inglaterra houve um caso em que os restaurantes e os pubs em Inglaterra têm de registar os dados pessoais das pessoas que lá vão, tipo telefone, nome, etc, para, se houver um caso de Covid, eles têm de ligar às pessoas a dizer, olha, houve um caso nesse dia, etc, etc. Okay. E o que é que estava a acontecer? As empresas que estavam a dar este serviço aos pubs de poder registar os dados, descobriu-se que estavam a vender esses dados pessoais a third parties, de telemarketing, etc, etc. Que é um grande risco. Pronto. Outro problema da questão dos dados pessoais, que ao que tudo parece será uma coisa que também irá haver evolução nesse sentido, que é tu, quando aceitas termos e condições, não fazes ideia o que é que estás a aceitar, porque é um documento de 300 páginas que ninguém lê e está feito para não ser lido por ser tão grande, está escrito com uma linguagem que é escrita dessa maneira para não ser compreendida, e à partida o que irá acontecer é que os termos e condições vão passar a ser muito mais claros e muito mais sucintos para as pessoas perceberem o que é que estão a aceitar. E pronto, isso é todo um problema, que é, ok, tu usas o Facebook, mas não sabes bem o que é que estás a aceitar, apesar daquilo estar tudo lá escrito, mas pronto. Espera, tenho que respirar. Respira. Eu queria, tu estavas a falar do GDPR, e eu lembro-me que, não sei se foi há 1 ano, há 2 anos, eu não sei se tu vais conseguir explicar, porque eu nunca percebi isto bem. As empresas todas tiveram que enviar um documento para as pessoas, que eu acho que tinha a ver com os dados, para as pessoas aceitarem, ou seja, porque é que isto de repente aconteceu, passado tanto tempo, porque é que as empresas ali é que fizeram isso? Ok, eu sou só uma pessoa que trabalha em marketing, há aqui imensos destes tópicos que alguém que trabalha em legislação abordaria de forma muito melhor, mas o GDPR é uma regulamentação de proteção de dados que a União Europeia implementou, e então houve um momento, que foi em maio de 2018, em que essa regulamentação entrou no ativo, e uma das coisas que está na regulamentação é que tu tens que ter o consentimento expresso das pessoas, dos teus utilizadores, para
teres os dados delas e tem de ser explícito para elas de que forma e porque é que estás a registrar os dados delas e de que forma é que os vais utilizar. Okay. E o que acontecia antes é que muitas empresas não tinham isso, porque imagina, se tu antes explicasses isso às pessoas, não terias de pedir isso. O que acontece é que muitas pessoas não tinham e, por exemplo, compravam bases de dados de e-mails e tinhas e-mails na tua posse que o utilizador provavelmente não sabia que tu tinhas, nem te deu o teu consentimento para tu usares. E então as empresas tiveram que fazer isso. Era só isso. O GDPR eu acho um espetáculo e acho que é um início super interessante. Ou seja, olha, por exemplo, agora ligando com o Facebook antes do GDPR tinha uma frase quando entravas no site antes de fazeres o login que era it's free and it always will be. Depois do GDPR eles tiveram que trocar esta fase, porque uma das coisas que o GDPR diz é que um serviço que te pede os teus dados pessoais, por exemplo o e-mail, em troca de alguma coisa, por exemplo um e-book ou a utilização da plataforma, havia muitos sites que diziam receba aqui o seu e-book grátis, registre-se com o seu e-mail. Perante o GDPR isso não é grátis, porque tu estás a pagar com os teus dados pessoais. Ok. Boa, isso é muito interessante, não fazia a mínima ideia. E isso aparecia no Facebook quando tu estavas a inscrever? Era a frase que sempre que tu estavas na página de login aparecia a frase a dizer it's free and it always will be. Boa. Mas não é, porque depois também já devemos falar disso. Tens mais vantagens e desvantagens? Pois sim, há uma lista. Há uma lista enorme para bullying, peer pressure, pronto. Sim, se calhar também vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Qual é que achas que era o grande objetivo? Nós já falámos um bocadinho sobre isto, há bocado até disseste, mas qual é que achas que era o objetivo, pelo menos o inicial, da criação das redes sociais? Olha, eu vou ter que ir buscar um bocado da conversa do Social Dilemma, porque uma coisa que eu não gostei no documentário é a ideia de que... ou seja, eles criticam as teorias da conspiração, mas a verdade é que eles próprios usam um mecanismo das teorias da teoria da conspiração que é... Eu pelo menos senti que... Eu estava a ver o documentário e estava a sentir que me estão a dar a ideia de que há um grupo de cérebros a orquestrar esta mega conspiração das redes sociais para te manipular e para te deixar tipo um zombie que depois até acaba e parece que tu estás dentro da Matrix, em que cada pessoa está a ser manipulado por aqueles 3 tipo sociopatazinhos. Pronto. Sim. E isto tudo começa... Ou seja, por exemplo... o IRC era uma plataforma de comunicação. Há outras na altura, por exemplo, o Wi-Fi foi muito usado cá, acho que no estrangeiro não foi. Sim, pronto, o Wi-Fi. Eu lembro-me do tempo do Facebook em que não havia feed, em que eram só perfis como era no Wi-Fi e tu ias ao perfil da outra pessoa comentar coisas. Pois é. Quando o Facebook começa, segundo reza a lenda e o filme, porque aquilo era uma plataforma de rating de colegas mulheres e depois aquilo foi evoluindo para inicialmente uma plataforma para tu te ligares aos teus colegas numa fraternidade judia em Harvard. Acho que foi assim que começou. Foi tipo quase uma super nano rede social só dentro de uma fraternidade judia em Harvard e depois passou para Harvard inteira. E depois para as outras universidades gradualmente. E inicialmente, suponho eu, quando eles estão a pensar e ligar as pessoas, a ideia não era vamos criar uma máquina que permita a entidades estrangeiras manipular uma eleição. Pronto. Ou seja... Sim, tomou proporções completamente... suponho eu, quando se cria um produto... Tu estás a descobrir as coisas à medida que que o vais criando. E, ou seja, há ali um momento em que o Facebook tem centenas de milhões, não sei se já bilhões de utilizadores e depois, porque eu lembro, não sei se lembras do Facebook sem publicidade. Eu lembro-me. Sim, eu lembro-me no geral. Pronto. E depois há um momento em que há investidores que têm dinheiro investido no Facebook e tu tens eventualmente de criar um modelo de negócio para aquilo começar a dar dinheiro, porque ao início o objetivo era só atrair o máximo número de utilizadores e depois logo se vê o que é que se faz com isto. O modelo de negócio que eles encontraram foi ok, temos muita gente aqui a passar aqui muito tempo, criámos o feed foi criado
o feed foi a forma que eles criaram para conseguir meter publicidade no Facebook e, portanto, o objetivo é vender publicidade. Mas, se, por exemplo, o Slack e o Discord também são redes sociais, porque tu te ligas a outras pessoas, mas aí esse modelo já não se aplica porque o objetivo é que tu pagues o premium para ter N funcionalidades. Ok. Portanto, se calhar também é um bocadinho difícil falando de redes sociais no geral. Sim, depende sempre um bocado do modelo de negócio que eles estão a utilizar. Por exemplo, eu sigo algumas pessoas quase teóricos do assunto que lá está no Twitter, que dizem que o próximo passo não só está a haver um grande movimento para as apps de chat, mas também para redes sociais específicas de uma categoria e pagas. Ou seja, por exemplo, médicos juntarem-se a uma rede social só de médicos que é paga. Por exemplo, um exemplo. Ok, interessante. E quais é que o que é que tu achas que nos faz ficar viciados? Quais é que são os fenómenos que nos prendem ao ecrã? Olha, eu fui aqui às minhas notas porque lá está, sinto que aqui será mais um tópico que um psicólogo ou um psiquiatra terá mais credibilidade para falar, mas eu encontrei aqui um site americano que é o Addiction Center, que diz que os psicólogos estimam que entre 5 a 10% das pessoas sejam viciadas nas redes sociais. Portanto, também não é aquela ideia do social dilemma em que tu abres o Facebook e imediatamente estás viciada naquilo. Pronto. Agora, e o que é que define um vício é tu dedicares tanto tempo às redes sociais que isso começa a afetar negativamente outras partes da tua vida e sentires privação quando não podes ter aquilo. Pronto. Agora, o que nos agarra aos ecrãs são descargas de dopamina que acontecem, como o documentário explica, por estarmos a receber validação social. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos uma vontade natural ou um querer natural de ter validação social e a dopamina é um neurotransmissor que provoca prazer e que é libertado quando os centros de recompensa do nosso cérebro são ativados. E então tu publicas um conteúdo, recebes validação social, a tua recompensa, e então há uma descarga de dopamina e tu sentes prazer e depois queres mais disso. A dopamina, historicamente, o que fazia, ou a razão pela qual existia era porque, imagina, antigamente o corpo tinha de se habituar, tinha de criar hábitos que fossem benéficos para eles. Ou seja, tu tinhas vontade de comer, tu comias, havia uma descarga de adrenalina e o corpo criava o hábito disso, porque tu tinhas que sobreviver. E então pronto, basicamente o que as redes sociais fazem é usar mecanismos de gamificação, de recompensa, de tu quereres voltar lá para receberes essas recompensas porque te ativa a dopamina e pronto. Eu estava agora aqui a ver uma coisa, porque eu lembro-me, agora com tudo o que tu estavas a dizer, quando eu fiz o episódio com o Fred sobre encontrarmos o nosso why, o nosso porquê de estarmos aqui, que é obviamente pessoal, não é? Difere de pessoa para pessoa. Houve uma TED Talk que eu vi, que achei super interessante, em que eles falavam disso, falavam da dopamina que era libertada quando nós estávamos nas redes sociais e quando recebíamos essa aprovação e etc, etc. Mas então o que é que eles dizem? Ou seja, como funciona como um vício, é uma coisa rápida, é uma alegria e uma felicidade que tu tens e que tu sabes que está ali e sabes que vai acontecer, mas que não tem nada a ver, e toda a gente sabe disso, quando tu atinges um objetivo que tu já querias há muito tempo, ou quando tu trabalhas em alguma coisa. Imagina que estás a fazer um quadro e estás uma semana inteira a pintar o quadro e chegas ao final da semana e está ali uma obra de arte incrível. Sim. Tipo, a dopamina que é libertada nesse momento não é igual à dopamina que é libertada quando tu vais às redes sociais. E pronto, queria só deixar esta parte porque acho que é muito interessante, porque no fundo o que eles falavam era que
Bem, eu agora também não quero estar aqui a dizer coisas que não são verdade. Não, portanto... mas é quase como estares a ir ter um fixe rápido daquilo. Mas lá está, eu também preferia não entrar muito por aí porque também tenho receio de dizer aqui alguma coisa que... Mas pronto, já ficou a ideia que no fundo era o mais importante. Tens mais coisas? Não. Não? Acabou? Pronto. Então acabou aqui o episódio, tchau. Não, porque eu sei que tens mais perguntas. Não, eu sei, estava a brincar. Olha, queria, então agora podemos passar para o Social Dilemma, para falar um bocadinho sobre o documentário. Queria só deixar aqui um disclaimer para quem não viu, talvez agora é uma boa altura para pararem o podcast, vão ver e depois voltam. Não queiram descobrir quem é que é o assassino agora. Exato, porque pronto, provavelmente vamos fazer alguns spoilers, é normal porque vamos estar a falar sobre o assunto. Mas se quiserem, a partir de agora, spoilers, eu vou resumir um bocadinho o documentário para quem não quiser ver. Este documentário revela toda a manipulação que está por trás das plataformas de social media, da perspectiva de pessoas que já trabalharam em empresas como a Google, Facebook, Pinterest e muito mais. Estes senhores gigantes das redes sociais põem as verdadeiras intenções destas plataformas e alertam então as pessoas para a manipulação inconsciente que acontece. No documentário eles afirmam muitas vezes que não era suposto tomar estas proporções. O que é que tu achas que eles querem dizer com isto? Primeiro sobre o tópico da manipulação. Eu acho que o documentário é interessante em várias coisas e tem outras péssimas e bastante manipulativas. Boa, e eu quero tentar abordar todas. Por exemplo, todos aqueles cenários e dramatizações são extremamente manipulativas. Porque... Ou seja, se há 20 anos atrás eu não largava o Game Boy quando estava à mesa, a culpa era de quem? Era do Game Boy ou era tipo dos meus pais que não me obrigavam a largar o Game Boy? Portanto, acho um bocado sensacionalista estar a dizer que estas grandes corporações são responsáveis por o teu filho ser tipo, mal educado e estar à mesa de jantar agarrado ao telefone. Pronto. Assim como a perspectiva daqueles, como falámos antes, quase teoria da conspiração de haver aqueles 3 sociopatas com tipo cordéis a manipular-te como uma marioneta. E depois há coisas que eles dizem que é uma manipulação que eu não concordo. Por exemplo, uma coisa que eles chamam de manipulação é o A/B testing. O que é um A/B testing? Por exemplo, eu no meu site conseguir dividir o tráfego que entra no site, vamos supor, entram 100 pessoas no site e eu consigo que parte do tráfego que entra no site veja o botão com a cor amarela e a outra metade veja o botão com outra cor. E eu depois consigo analisar que as pessoas carregam mais vezes no botão amarelo e eu concluo se ter o botão amarelo leva as pessoas a comprar o meu produto, eu vou manter o botão amarelo. E eles chamam isto de manipulação no Facebook porque o Facebook está sempre a mudar as coisas para te manter mais tempo na plataforma. Eu não vejo isto como uma manipulação, é simplesmente uma potencialidade do digital que tu antes não tinhas. Antes metias um outdoor na rua ou um flyer, tu não mudas o flyer. Enquanto que hoje em dia... o digital dá-te essa possibilidade de tu perceberes, ok, este texto funciona melhor do que este texto para trazer pessoas para o meu site ou para levar as pessoas a comprar, portanto vou utilizar esse texto. Eu não vejo isso como manipulativo. Sim, no fundo até podemos dar aqui bastantes passos atrás e pensar que toda a publicidade no geral, do marketing e a publicidade, se fosse por aí era tudo manipulação, não é? Porque sempre que alguma empresa, alguma marca, alguma coisa está a fazer marketing ou publicidade, no fundo querem levar as pessoas a comprar e a consumir. Portanto, sim. Depois, mas também acho super interessante que traga alguma luz a estes tópicos, porque é uma discussão realmente importante. E aquilo que eu estava a dizer antes sobre a questão do consentimento, que é tu saberes o que é que estás a consentir quando aceitas uns termos e condições, e saberes o que é que as plataformas estão a fazer com os teus dados e porquê. Acho isso super interessante. E as pessoas terem essa, porque
lá dá, eu como trabalho na área e já é uma coisa normal para mim, eu não tenho bem a noção do que é que as pessoas sabem ou não sabem. Eu não tenho a noção se as pessoas sabem aquela questão de que tu no fundo só estás lá para te venderem publicidade. Pronto. A questão da dopamina também acho super interessante ter sido falado. Eu estou aqui a olhar para as minhas notas. Sim. Agora, a questão do algoritmo, pá, acho que lá está mais uma vez sensacionalista e manipulativo. Parece que o algoritmo é... lá está, aquelas 3 personagens a manipular-te. Porque é que o algoritmo surge? Porque tu tens uma quantidade infindável de informação no teu feed que precisa de ser organizada de alguma forma. Porque se a informação não for organizada, tu vais ver não sei se já experimentaste ir ao YouTube com um browser privado sentar logado. Tu entras na homepage do YouTube, pá, são coisas completamente aleatórias, que é tipo, pá, eu não quero ver nada disto, eu não vou estar aqui. Ou então vais procurar o que é que tu queres ver. E então o algoritmo organiza, dá alguma ordem ao caos que é a informação dos teus 1000 amigos a publicar, ele dá-te aquilo que é mais provável que tu gostes. Ao mesmo tempo, também está a encontrar data points para te conhecer melhor e para criar um perfil sobre ti, não só para te dar melhor conteúdo, mas também para te dar a publicidade onde é mais provável tu converteres a comprar o produto. Pronto, e eu acho isso interessante as pessoas terem consciência disso. Sim, porque eu quando vi o documentário havia já muitas coisas que eu também tinha a noção de que aconteciam, mas eu acredito que haja muita gente, inclusive se calhar até pessoas mais velhas ou mais novas, eu sinto que sim. São sempre assim as gerações que se calhar estão menos elucidadas neste sentido, que não tinham noção de metade das coisas que aconteciam e que não percebiam o impacto ou como é que as coisas aconteciam, porque eu acho que quando tu tens consciência também é mais fácil tu largares o telemóvel, é mais fácil perceberes, ok, isto está aqui porque é para eu comprar, mas será que eu quero mesmo comprar ou não quero comprar? Será que só estou a comprar porque me apareceu aqui um anúncio? Isto acontece muitas vezes, por exemplo, quando eu estava a criar o podcast, eu estava à procura de músicas free. E todos os sites, exatamente, todos os sites que eu ia, YouTube, Instagram, onde quer que eu fosse, tudo. E só começaram a deixar, eu já comecei isto há 3 meses e só começaram a desaparecer para aí há 2 semanas. E pronto, é das tais coisas do género, ok, já tenho a música do meu podcast, já não preciso disto, mas eles não sabem, não é? Como é óbvio. Mas também acho muito interessante exatamente por isso, porque pelo menos informa as pessoas, mesmo que seja sensacionalista, porque depois cabe a cada um de nós também fazer essa filtrar. Mas aí é que é uma questão interessante, que é, tu dizes, ok, cabe-nos a nós filtrar, mas aquilo que eles dão a entender no documentário, ou seja, eles no documentário retiram-nos a nós a possibilidade de decidirmos por nós se aquilo que estamos a ver no feed é bom ou mau, porque a ideia que eles dão é, tu consomes e a seguir tornas-te um radical de esquerda ou de direita, sim, claro. ou um fundamentalista ou um terrorista. Bem, mas eu acho mesmo que o cérebro humano está mais evoluído. Eu acredito que muitas pessoas vão ver aquilo e se calhar vão pensar como tu estás a dizer. É possível, mas eu acredito que uma pessoa que vai ver o documentário pensa, ok, será que isto é mesmo assim? Faça um bocadinho de reflexão. É a mesma coisa que os documentários que surgem na altura, quando surgiu o documentário na HBO do Michael Jackson. Sim. Toda a gente estava a falar sobre isso e estava toda a gente a dizer, é óbvio que ele era pedófilo, é óbvio, tipo, tudo era óbvio. Mas também pode não ser, porque eles também podem ter feito aquele documentário para ser óbvio e para levar as pessoas a acreditar nisso. Claro. Tanto é que neste documentário não vês nenhuma voz contra, ou seja, são tudo pessoas que nós não sabemos se têm incentivos comerciais ou de ego para estar a fazer aquilo. Pronto. E com isto eu não quero dizer que é tudo fantástico no reino das redes sociais, porque não é. Porque toda a questão das fake news e da ingerência nas eleições americanas é muito grave, como o Facebook próprio admitiu que não tiveram bem nas eleições americanas de 2016, porque
a plataforma favorece o engagement e os conteúdos que geram mais engagement são aqueles que despertam emoções mais fortes. Muitos deles são fake news, teorias da conspiração, sensacionalistas, etc. E, portanto, a plataforma está a favorecer este tipo de conteúdos. Tu sabes explicar o impacto, consegues explicar o impacto que isso teve nas eleições de 2016? Assim, ninguém sabe explicar bem o impacto. Agora, o que aconteceu, e creio que está provado, é que houve entidades estrangeiras que utilizaram, e lá está, isto não foi um hack nem nada, foi simplesmente utilizaram a plataforma de publicidade do Facebook para lançar vários anúncios, alguns dirigidos a pessoas republicanas e conservadoras que puxavam pelo lado anti-imigração, etc. Ou seja, puxavam por esse tipo de emoções raciais, etc. para as inflamar e levá-las ao voto. E criou publicidade para pessoas mais ligadas ao lado democrata, etc., com fake news, teorias da conspiração, para dividir o voto e causar confusão. Dizem que estes ads foram expostos a 126 milhões de americanos. Agora, se de facto tu vês o ad te levou a votar ou mudou o voto ou não te levou a votar, já é outra conversa que ninguém sabe bem explicar. Sim, é mais do género, as pessoas foram expostas a isso. As pessoas foram expostas a isto. Agora, é muito grave tu poderes fazer isto e tu, Madalena, agora já é mais difícil, mas tu, Madalena, se tivesses milhões na conta, podias intrometer-te numas eleições noutro país qualquer. Bastava teres dinheiro e vontade. E agora é muito mais difícil. Porque o Facebook está a introduzir certas medidas de transparência, etc, etc. E é muito mais... é muito menos... É muito mais strict, rígido em relação à publicidade política. E uma pessoa, é possível tu fazeres este fact-checking? É possível, imagina que te aparece fake news. Como é que tu consegues, enquanto user, não é? Enquanto eu, pessoa que estou a usar o Facebook ou o Instagram, e vão-me aparecendo notícias que aparecem, vídeos, muitas vezes aparecem vídeos, lá está, como tu estavas a dizer, super sensacionalistas, super a puxar para um lado, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Mesmo em Portugal isso acontece. Sim. Como é que tu fazes esta gestão? Olha, portanto, as plataformas expõem este tipo de conteúdos. Porque são aqueles que, aliás, não expõem os conteúdos que têm mais engagement, que por acaso muitos destes são fake news, etc. Agora, por exemplo, o Tristan, o gajo que aparece no documentário, aquele que ex-Google, que começa, aquele que começa, sim. pronto, ele diz que o que aconteceu, ou que estava a acontecer nos Estados Unidos, é que, por exemplo, se tu segues uma teoria da conspiração, o Facebook começava-te a sugerir outras teorias da conspiração e grupos para te juntares, e que, segundo ele, eu tenho aqui uma nota de que uma forma de que, se tu já és o tipo de pessoa interessada em teorias da conspiração, a probabilidade de acreditares noutras teorias da conspiração é muito grande. E então ele diz que então o Facebook, ao expor estas pessoas a mais teorias da conspiração, está a criar desconfiança no tecido da sociedade em geral. Agora, uma das teorias que eles falam é o Pizzagate. Tu ouviste falar do Pizzagate nas últimas eleições? Sim. O Pizzagate era, basicamente, os democratas e a Hillary Clinton em específico geriam uma rede de pedofilia que tinha crianças presas na cave de uma pizzaria específica não sei onde, e que encomendar uma pizza era um código para traficar crianças. Agora, se tu és o tipo de pessoa que vê isto no feed e acha isto plausível, tu és o tipo de pessoa que acha isto plausível, ok? Das duas uma, ou vais confirmar, ou se assumes isto automaticamente, verdade,
Eu não sei até que... Porque depois entra aqui... Ou seja, a questão aqui prende-se mais no não se poder sequer fazer isso, não é? Porque a partir do momento em que fazes isto, vais ter sempre pessoas que estão suscetíveis e que estão abertas a... Mas aqui é que a questão se torna super complicada, que é, primeiro, será que queremos estas plataformas a definir o que é a verdade ou não? Ou seja, Exato. porque querem-me retirar... Eu posso ver isso, esse conteúdo a aparecer-me no feed, por acaso, e eu tenho a capacidade, e eu quero ter a capacidade de decidir se aquilo é verdade ou não. Uhum. Será que o Facebook devia ter essa política de definir o que é verdade ou não? Pá, isto é uma questão super complexa que não tem aqui propriamente uma resposta. Eu não te vou dizer sim ou não, mas... porque é mesmo muito complicado. Aconteceu agora... Olha, por exemplo, no início da pandemia, o YouTube começou a retirar vídeos que eram anti-lockdown, porque a OMS dizia que o lockdown é que tinha que ser. Mas agora, há uns tempos, a OMS disse que afinal o lockdown não é a melhor estratégia. Então o que é que o YouTube vai fazer? Tipo, vai começar a retirar os vídeos que apoiam o lockdown, estás a ver? Porque entra-se aqui, abre-se uma porta muito complicada, que é onde é que tu estabeleces a linha. Sim, onde é que está o limite? Quem é que decide o que é verdade? Porque são as plataformas deviam ter essa capacidade? Epá, acho que não. Mas depois é quem? É um governo? Epá, também acho que não. É uma entidade independente? Epá, isto é uma questão super complicada e complexa. Sim, e aquilo que aqui está em questão é porque antigamente, quando não havia internet e não havia redes sociais, o que acontecia era, tu se calhar até podias ter esse género de fake news a circular, mas eram os chamados boatos, não é? Pois. Era alguém que dizia a alguém, ou até podia vir uma notícia num jornal, o que é que fosse, que não estava verificado, e depois eles na edição a seguir iam pedir desculpa e dizer isto ou aquilo. Só que hoje em dia, com o alcance que a internet tem, tu não consegues fazer esse controle, não é? Ou pelo menos é muito difícil. Mas lá está, vamos supor que não existe... Olha, vamos buscar aqui o exemplo do George Floyd, que foi uma coisa que foi um movimento que nasce na internet e nas redes sociais, que não foi falado não foi assim tão falado pela comunicação social, mas foi graças à internet e às redes sociais que se falou do assunto. Sim. Será que, ou seja, se fosse apenas e só a comunicação social a definir o que é falado ou não, havia todo um conjunto de tópicos que não tinham exposição que merecem ter. Exatamente, sim, é verdade. Porque eu acho que... Sim, acabavam por ficar nos nichos, não é? Não havia noção do que estava acontecendo no outro lado do mundo. E não só, e tens ou seja, a comunicação social pode definir o que é a verdade pública perante aquilo que fala e aquilo que não fala, porque tu não falares sobre um assunto na comunicação social é como se ele não existisse. Mas nós, graças às redes sociais, temos a possibilidade de falar disso para o bem e para o mal. Agora, há aqui um problema com o mal, mas como é que se lida com isso é que é uma questão. Olha, um exemplo que eles dão, eles metem o WhatsApp no mesmo saco do Facebook na questão das fake news, porque dizem que o WhatsApp partilharam imensas fake news. Agora foi no Myanmar, foi responsável por uma crise qualquer no Myanmar, já não me lembro especificamente. Mas todos sabemos, mesmo agora com a pandemia, a quantidade de pessoas a enviar mensagens a dizer faz isto, mete o sabão, mete isto ali. Não, e as pessoas que conheciam alguém que fazia não sei o quê. Exato. Mas agora, perante aquilo que eles dizem no documentário, que é o problema, que é as plataformas que aumentam o alcance dos conteúdos com base no engagement para te manter mais tempo na plataforma, para te conseguir vender coisas, o WhatsApp não obedece a esse modelo de negócio. O WhatsApp é uma plataforma encriptada
que não tem publicidade e que não tem um algoritmo de elevar conteúdo e de expor conteúdo. Ou seja, há aqui uma questão humana que é as pessoas querem partilhar coisas e muitas vezes... Eu descobri um fenómeno bem engraçado no YouTube que se chama partisanship, que é basicamente houve um estudo em que pegaram, acho que em 1100 pessoas com algum tipo de conhecimentos matemáticos e apresentaram-lhes várias fórmulas e conjuntos de data, etc, etc. E então, lá para o meio, era tudo igual para toda a gente, menos uma questão. Para um grupo de pessoas, essa questão, que era exatamente a mesma fórmula, data, etc, dizia que falava da correlação entre alergias e um creme. E para as outras pessoas, exatamente a mesma fórmula matemática, quer dizer, o mesmo conjunto de dados, os mesmos números, falava da correlação entre o controle de armas, o crime e a legislação. E o que os gajos descobriram é que, enquanto que no primeiro caso os teus conhecimentos matemáticos havia ali uma correlação direta entre a solução do problema, no outro não. O melhor indicativo para aquilo que tu ias responder era a tua filiação política. E então o que os gajos começaram a suspeitar é que, basicamente, os grupos em que tu te inseres, sociais, conseguem afetar a forma objetiva como tu interpretas alguns assuntos. Porque as pessoas preferem manter a coesão e a integridade do seu grupo. E aqui grupo pode ser, sim, o teu círculo, o teu círculo, amigos, sim, família, que pode ser político, etc. religioso, pode ser, etc. As tuas várias comunidades. As tuas várias comunidades, as pessoas preferem manter a coesão disso e defender o seu grupo porque é a sua identidade. Porque também. é a sua identidade, relegando fenómenos completamente objetivos. Uau, isso é tão interessante. E os gajos falam de uma coisa boa e interessante, que é, muitas vezes, as pessoas estão a ver futebol e pessoas de clubes diferentes interpretam uma coisa objetiva que está a acontecer à frente deles de maneira completamente diferente. E isto puxando para o lado das fake news. As pessoas partilham fake news porque as fake news reforçam muitas vezes aquilo em que as pessoas acreditam. Eu lembro muito bem de uma que foi super viral, que era uma fotografia da Catarina Martins do Bloco de Esquerda com um relógio. E havia tipo um zoom no relógio e depois dizia que era um relógio tipo de 20 mil euros para a Tec Philippe e não sei o quê. E depois veio-se a provar que aquilo era mentira. Mas as pessoas que partilharam essa notícia queriam mesmo acreditar que era verdade para expor, na visão delas, o que seria a hipocrisia da esquerda, etc. E se alguém diz que isto acontece por causa do algoritmo, etc., ok, mas dizer que acontece também no WhatsApp é a mesma coisa que dizer que então, o problema é de todo o tipo das comunicações modernas, porque o simples facto de tu teres a capacidade de partilhar coisas com muita gente em escala é o problema. E isso não me parece que seja o problema. Sim, claro, o WhatsApp tem um cunho muito mais pessoal, tu só envias a quem queres, não é? E só vês as pessoas que estão no teu círculo. Se eu não tenho o teu número, eu não te posso enviar nada, não é? Mas mesmo assim consegues espalhar uma coisa por muita gente. Sim. Porque depois essas pessoas espalham com outras pessoas, etc, etc. Mas a lógica que eles dão para isto ser mau no Facebook não se aplica ao WhatsApp. Apesar de eles meterem tudo no mesmo saco. Portanto, eu acho que aqui a questão é super complexa. Acho que, olha, por exemplo, há uma pessoa no documentário que fala que há uma correlação entre o aumento da depressão nos jovens e ele diz, porque foi nesta altura que começaram as redes sociais. Mas isso é correlação ou é causalidade? Porque não há uma causalidade provada entre as duas coisas. Eles simplesmente estão a dizer, olha, agora foram criadas as redes sociais, há aqui uma depressão. Até pode haver, eu não estou aqui a desculpabilizar as redes sociais, nada. Mas parece-me que há uma grande vontade no documentário de explorar também aquela medo da tecnologia e a demonização da tecnologia que nos vai destruir a todos, etc, etc. Eu acho que em relação a isso, em relação à saúde mental, também pode ter muito a ver com o facto de ser uma novidade e
por exemplo, há bocado estavas a falar da educação, não é? Dos pais, do facto do filho não largar o telemóvel, como tu se calhar não largavas o Game Boy, que isso tem também um bocado a ver com a educação, e é verdade. Ou seja, não podemos culpar só as redes sociais, mas aquilo que eu sinto é que, como as redes sociais eram um mundo novo, a internet era um mundo novo que os próprios pais não sabiam lidar com, não conseguiram perceber também quais é que poderiam ser as consequências. Porque a verdade é que um miúdo, se eu já era afetada por ir para a escola porque se calhar me achava feia ao lado de miúdas que eu achava que eram mais bonitas que eu, ou porque eram mais magrinhas, ou porque tinham mais maminhas, ou porque isto, ou porque aquilo, hoje em dia, com as redes sociais, tu vês muito mais gente e vês as influências, e tudo isso a um adolescente e um pré-adolescente afeta muito mais porque não têm discernimento e não têm ainda, não conseguem perceber que aquilo não é realidade, que é o que muita gente fala hoje em dia, que já se começa a perceber que as vidas dessas pessoas, aquilo que está nas redes sociais é 5%, 10%, o que seja, é uma parte muito pequenina das suas vidas, e são poucas as pessoas que são influencers e que relembram isso. Que lembram de, ok, eu estou aqui, tudo parece bonito aqui, eu estou sempre gira e estou sempre com grandes marcas e a ir a grandes sítios, mas isto é só uma parte da minha vida, porque a vida é difícil para toda a gente e tem altos e tem baixos. Sim. E aquelas, quando começou a moda do throwback e isso tudo, levou muito às pessoas, eu sinto que incentivou muito as publicações tardias, ou seja, eu no outro dia até estava a falar com um amigo meu que viajou, isto já há não sei quanto tempo, tipo há um ano, viajou, fez uma viagem pela Ásia, Sudoeste Asiático, não sei o quê, tinha carradas de fotografias e durante imenso tempo já tinha voltado para Portugal, mas ninguém sabia, não é? Ou só o círculo mais próximo continuava a publicar, e então as pessoas se calhar acharam que ele teve 3 meses lá na boa vida e não sei o quê, quando ele já estava em Portugal e se calhar já estava a trabalhar e já estava a ter uma vida normal. Mas lá está, mas ok, imagina, mas a responsabilidade está de que lado? É do teu amigo não publicar, quando é o direito dele publicar, porque pode criar uma imagem na cabeça das outras pessoas, ou é, eu acho que eu não acho isso, eu acho é que como foi uma novidade para toda a gente, sim, e acho que as gerações mais novas estão mais suscetíveis, porque lá está, porque era o que eu estava a dizer, acho que ainda não têm capacidade para perceber, eu vejo pelos meus primos, eu acho que eles não têm capacidade para perceber certas coisas, e eu acho que isto cabe, lá está, aos pais se calhar educarem, ou às pessoas que estão à volta deles, mas os pais também não sabem, e é esta a questão, é que foi uma novidade para toda a gente. Pois, pá, e nesse sentido acho o documentário super interessante por gerar essa conversa e pelos pais começarem a ter consciência de que do que é que possivelmente se passa nos telefones dos filhos. Agora também vejo muita desresponsabilização, pá, eu lembro-me, é bem engraçado que ao longo do tempo eu lembro muito também quando era puto que era o heavy metal é que ia destruir toda a gente, tipo, era a juventude, tipo, pá, tu não lembras disso? Não, até houve até o massacre de Columbine, que as notícias... Tu nasceste em que ano? Isso agora só um à parte. Em 62. Não, 87. Ok, é porque estava a tentar comparar também com os meus irmãos, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e há muitas coisas que eu ainda sei da geração deles por causa deles, mas isso não Mas, por exemplo, tenho ideia. era o massacre de Columbine, a comunicação social atribuiu logo a Marilyn Manson, porque supostamente um deles teria uma t-shirt do Marilyn Manson, que depois foi mentira, era mentira, mas pronto. Cá em Portugal lembro muito bem de um gajo que cometeu um crime, acho que até matou os pais, que era o Tojó de Ilhavo, e como ele era tipo metaleiro, heavy metal, a mesma coisa disse dos jogos, os jogos que eram violentos. Se tu vis, há uma série bué fixe no Netflix chamada Ice Core, sobre a história dos videojogos, e tu vês as pessoas no antigamente a dizer isto está a destruir a juventude e não sei o quê, pá, disse-se o mesmo da televisão. A verdade é que eu pelo menos sinto que há sempre uma vontade muito grande de desresponsabilizar, de aquilo é a culpa de tudo. Não é a culpa de tudo, tem coisas muito boas e tem coisas más. É preciso saber. Agora, olha, o meu chefe
um dos meus chefes, o CEO da empresa, COO, tem 4 filhos. E eu perguntei-lhe como é que ele lidava com isso, porque hoje em dia, se calhar não tanto em relação às redes sociais, mas principalmente ao YouTube, os miúdos tipo, querem é o YouTube, a cena deles é o YouTube. E como é que tu lidas com isso de a qualquer momento poder aparecer uma sugestão de um vídeo que não queres que o teu filho veja? Porque não é próprio, etc. E até houve um semi-escândalo há uns tempos de pessoas que ninguém sabia porquê criavam vídeos bué perturbadores no YouTube e depois tipo punham nas keywords no título e etc. Tipo Frozen, Spider-Man, bué tipo nomes que os putos procuram e depois os vídeos apareciam e eram cenas bué perturbadoras. Como é que lidas com isso? Pá, é uma questão super complicada porque... E ele não te respondeu? Não, epá, ele disse-me que tenta falar com eles e explicar-lhes dos potenciais perigos de coisas que podem acontecer, de conteúdos mais extremistas, mas depois, imagina, os filhos não têm telefone, mas depois os amigos todos têm telefone, estás a ver? Epá, é complicado, mas lá, é como tu dizias que estamos todos a habituar-nos a viver com isto e a legislação anda sempre muito mais devagar do que a tecnologia. Portanto, não só nós estamos a habituar-nos, como a legislação há de chegar da mesma forma como o GDPR tenta acabar um bocado com a selva de que é o abuso dos dados pessoais na internet, havemos de chegar a pontos mais evoluídos desta discussão. Agora, temos é que evitar que aconteçam coisas muito mais pelo caminho. E pá, eu não acredito que na perspectiva deles de que isto vá destruir a sociedade. Sim. Porque epá, acho que não. Mas pronto, é só a minha opinião, é só a minha opinião pessoal. É válido. Depois uma das coisas olha, também... deixa-me só dizer uma coisa. Agora olhei aqui para as minhas notas e vi um exemplo que aparece no documentário, que é aquele jogador da NBA que disse que começou a acreditar que a Terra era redonda por causa dos vídeos que via no YouTube. Era redonda ou era plana? Era plana, exato. Era plana. Imagina, agora tu acreditavas que a Terra era plana. Isso era lindo. Epá, se tu és o tipo de pessoa que vê um vídeo no YouTube a dizer que a Terra era plana, epá, o YouTube tem algum tipo de responsabilidade nisso? Eu acho que não. Porque se eu quiser fazer um vídeo a dizer que a Terra é plana, eu acho que estou no meu direito. Agora, alguém que acredite nisso, epá, por acaso eu acho engraçado que a discussão da Terra plana não existe, por exemplo, em Portugal. Pois não. Porque eu acho que nós todos temos, a malta até diz aquilo de ensinam-nos coisas que não interessam a ninguém na escola e o que é que interessa a fotossíntese e não sei o quê, mas a verdade é que sabemos coisas sobre o mundo que é tipo, não, tipo, sim, tipo, se a Terra era plana, como é que a gravidade funcionava? Tipo, estás a ver? Por acaso há um vídeo muito interessante, eu vou só deixar esta parte aqui, que é que se chama Flat Earthers versus Scientists. E então é um debate em que eles têm 3 americanos que acreditam que a Terra é plana e 3 americanos cientistas. E eles vão lançando perguntas e eles estão a debater. E para começar, de um ponto, é hilariante, porque as respostas que eles dão são muito engraçadas, porque os que acreditam que a Terra é plana, as fontes deles todas é a internet, é o YouTube. Eles dizem, eu vi um vídeo no YouTube, depois fui pesquisar mais vídeos no YouTube, que corroboraram aquilo que eu já achava, porque vi o primeiro vídeo e fui pesquisar mais e pronto, e foi assim. E depois tens os cientistas que têm anos e anos e anos, não é? Sim, pesquisas e... Pronto, então é muito interessante. Se quiserem ver, é exatamente este o título. Porque a cena onde isto se torna complexo vamos supor agora que o YouTube dizia, ok, isto é tipo completamente falso, portanto vamos apagar todos os vídeos. Mas depois entra a liberdade de expressão também. Não só a liberdade de expressão, como todas aquelas coisas que, olha, por exemplo, no Estado Novo, as pessoas de esquerda lançavam panfletos, faziam jornais, etc, clandestinos, etc. Se estas tecnologias existissem nesta altura,
quem é que iria dizer que uma coisa era verdade e a outra não era? Porque o governo do Estado Novo dizia não, aquilo não é verdade, aquilo é ilegal, etc, etc. Então, mas é a responsabilidade de um YouTube dizer que é ou não é? Então, se nós vivêssemos por exemplo, hoje o governo, à data que estamos no fim de semana da proibição dos conselhos, o governo ontem, sem estado de emergência declarado, esteve a fazer paragens, operações stop e não sei o quê. Houve um professor da Faculdade de Direito que publicou no site da Ordem dos Advogados a dizer que isto é anticonstitucional. Uma plataforma devia impedir algum deles falar, porque o governo está a dizer que isto é assim e os constitucionalistas dizem que não é assim. Eu acho que a internet é um bom sítio para haver essa discussão. E não sei se alguma plataforma devia envolver-se aí e ter a responsabilidade e a capacidade de dizer não, agora tu não vais falar de que isto é anticonstitucional porque o governo está-nos a proteger do vírus e quer que isto aconteça assim. Sim. Pois uma coisa também que eu achei que me irritou um bocadinho com o documentário foi, lá está, eles foram bastante sensacionalistas e depois estavam o tempo todo a falar das redes sociais e etc, e o quanto agarrava as pessoas, os algoritmos e isso tudo. E a plataforma e quem criou o documentário foi a Netflix, não é? Portanto, a própria Netflix também também faz esse tipo de algoritmos e também acaba por levar as pessoas a ver aquilo que está dentro dos seus gostos. Aquilo que eu te queria perguntar é, tu vês uma diferença num algoritmo de uma rede social, quer seja Instagram, YouTube, os vídeos que te são recomendados e etc, e numa Netflix, porque a Netflix também te pode viciar. Imagina que eu estou a ver uma série e aquilo está-me a sugerir séries que são parecidas àquilo que eu estou a ver, portanto eu vou querer ver e se calhar eu vou passar uma noite inteira e não vou dormir e vou estar a ver Netflix e isto e aquilo. Pronto, sim. Imagina, tu vês diferença nisto, no impacto que pode ter e na... A questão do algoritmo da Netflix recomenda-te coisas consoante os teus gostos. Agora, o que te estão a recomendar na maioria das vezes é ficção, em que o Social Dilemma o que diz é que as plataformas, ao deixarem que as fake news e as teorias da conspiração sejam divulgadas, estão a criar dúvida no tecido do sistema e a causar desconfiança. Epá, tu na Netflix sabes que não estás a consumir... aliás, eu ia dizer, não estás a consumir mentiras, porque a maior parte do conteúdo é ficção, mas a verdade é que também tens documentários. Sim. E se calhar muita gente vê o Social Dilemma e leva aquilo tudo, pronto, é isto. Ou muitas vezes aqueles documentários anti-carne que depois são muitos médicos descredibilizam aquilo que lá é dito. E muita gente se tornou vegan porque viu um documentário. Se calhar é um bocado a mesma coisa. Sim, eu acho que também, não sei, eu obviamente que acho que nós temos sempre que fazer aquilo que estávamos a falar há pouco, temos sempre que fazer essa reflexão depois. Mas, por exemplo, já me aconteceu ver um documentário na Netflix sobre a comunidade judaica em Nova Iorque e eles pegavam nisso como uma coisa muito, muito negativa. O quê? A comunidade em si, tipo, os costumes que eles tinham, a forma como viviam a vida, ou seja, era a criticar o estilo de vida. E eu penso, eu se calhar refleti sobre isso, uma pessoa que não... Se calhar vai ser mais radical. Se calhar vai ver uma pessoa daquelas em Nova Iorque e vai querer matá-lo, como sabemos que há muitas histórias de maluquinhos americanos que fazem esta coisa. Porque viu um documentário na Netflix e porque se calhar foi recomendado mais não sei quantos e se calhar 3 ou 4 documentários já fazem ali um bom argumento para depois irem fazer esse género de coisas. Obviamente que isto depois também entra naquilo que tu estavas a falar de... será que a culpa é da Netflix ou não? Aquilo que eu quero perceber é a influência disso acontecer nas redes sociais e na Netflix é igual ou não é equiparável sequer? A cena é, a tua visão da vida vai sempre ser moldada pelas tuas experiências, não é? Portanto, se todos os teus amigos com quem te dás todos os dias forem neonazis,
se calhar, tipo, aquilo começa-te a entrar na cabeça e tu começas, tipo, a pensar dessa forma. Isto para dizer que aquilo que tu vais consumir na internet ou em algum sítio vai sempre influenciar a tua maneira de pensar. Agora, se é a responsabilidade de alguém, de uma plataforma, higienizar esse conteúdo para te proteger, pá, não sei se é. Ok. Por exemplo, achas que uma Netflix que não sugerisse nada, que fosse só, como estavas a falar do YouTube, só vídeo, séries e filmes ao molho e fé em Deus, e tu tinhas de estar a pesquisar aquilo que te interessava, etc., como acontece, por exemplo, nas plataformas de streaming, que eles não te sugerem nada. Achas que fazia mais sentido ou não? A cena é, eles da perspectiva deles estão-te a querer dar um melhor serviço, que é dar-te aquilo que tu queres ver, ou coisas que potencialmente tu queiras ver, e ao mesmo tempo estão a recolher dados para produzir mais coisas com similaridades com aquilo que as pessoas mais veem. Se isso pode afetar a tua forma de ver o mundo, provavelmente, mas sim, tudo aquilo que tu fazes afeta a tua forma de ver o mundo. Sim. Eu sinto que eu estou a fazer estas perguntas para tu responderes, mas ao mesmo tempo também é um bocado para as pessoas refletirem, porque acho que é importante, mesmo que nós aqui não tenhamos a resposta, porque são tudo questões muito difíceis de ter uma resposta concreta, acho que é importante também cada um ir refletindo, quanto mais não seja sobre estas coisas. Imagina, quando criticam, tu gostas de teorias da conspiração, portanto o Facebook dá-te mais teorias da conspiração. Mas então o oposto disso seria ninguém te permitir a procurar teorias da conspiração? Tipo, ias ao Google e não tipo, o Google apagava isso porque o Google define que aquilo não é verdade? Eu acho isso um caminho super perigoso. Também, sim. Que é teres pessoas, corporações tecnológicas ou governos ou quem quer que seja, a definir o que é o que é que podes ver ou não. Porque, por exemplo, as pessoas que veem a CMTV estão à procura de um tipo de informação e de uma forma de vincular a informação que as pessoas que veem a SIC Notícias não procuram. Mas isso é a escolha delas. Claro. E ninguém vai dizer, ou achou que já não se põe a discussão de dizer devíamos dizer à CMTV que não devia passar o dia todo a falar sobre o Bruno Carvalho. Estás a ver? Pronto. Sim. É tentar fazer este mas equilíbrio. Eu não sei qual é a resposta para isto. Pois, eu sei. E a verdade é que acho que ninguém sabe. Agora, por exemplo, um fenómeno que eu achei super interessante ao longo do tempo é, eu costumava às vezes publicar sobre futebol e depois deixei de publicar porque percebi que só dava confusão. Mas ao ponto de já me chatear com outras pessoas que discussões de feed de futebol. E uma coisa que aconteceu ao longo dos últimos anos é que as pessoas, pelo menos daquilo que eu vejo na minha rede, deixaram de discutir futebol publicamente no feed e passaram a fazê-lo ou em grupos de Facebook ou em grupos de WhatsApp. Ou seja, as pessoas do Sporting falam do Sporting nos grupos onde estão as pessoas do Sporting. Estás a ver? Não o fazem publicamente para não haver confusão. E isto é um fenómeno super interessante de comunidades se criarem. E isso aconteceu naturalmente? Sim, eu acho que sim. E eu acho isto um fenómeno interessante do que é as comunidades se começarem a criar à volta de interesses. E depois alguém pode dizer, mas isso cria uma bolha porque se só falares com pessoas do Sporting não sabes o que é que se passa no mundo, no resto do mundo. Mas essa é a minha escolha. Se eu não quiser, se eu só quiser lá estar a ver notícias da CMTV ou só da Fox News que puxa as notícias para um certo espectro mais conservador, isso também é a minha escolha. Sim, sim. Eu devia ser obrigado a ler o New York Times. Tipo, imagina se eu for... Não, imagina se eu for o espectador da Fox News, alguém me devia obrigar a consumir o New York Times que está no espectro político oposto.
Sim, claro. E quem é que é essa entidade? Assim, tipo, vão-me obrigar? Então, e se eu não quiser ver notícias todo, vai alguém obrigar-me a consumir dos dois lados? Pá, isto é uma questão super interessante e complicada. Eu tinha aqui uma última pergunta, mas eu acho que vai ser muito difícil tu responderes. Tu Então. conseguiste responder. Mas a pergunta era: como é que tu imaginas um mundo em que as redes sociais não manipulam as pessoas? Mas eu não sei se tu acreditas bem que as redes sociais manipulam as pessoas. Eu estou a chegar à conclusão com esta conversa que eu acho que tu não acreditas. Ou acreditas? Eu acho que a palavra manipulação é super forte. No sentido Ou em seja, que... então achas que não acontece? Manipulação, não. Ok. As redes sociais dão-te mais daquilo que tu tens probabilidade de gostar, e dessa forma podem criar uma bolha de percepção, que é aquilo que os gajos do documentário, que é uma bolha de que, ao veres mais conteúdos sobre isso, acreditas que só existe isso no mundo. Epá, mas eu sinto que também depende de nós, ao ter essa consciência, não deixar que isso aconteça. Porque a verdade é que o mundo não é só o Facebook. Ou seja, o Facebook, vamos supor que o Facebook cria essa bolha à tua volta em que toda a gente concorda contigo. Pá, mas a vida não é só o Facebook. Tipo, há outras plataformas, há blogs, há tipo a vida, há tipo falar com outras pessoas. Pá, portanto, eu não sinto que seja manipulado. Mas pronto. Não, boa. Olha, gostei mesmo da conversa e achei super interessante, porque às vezes eu venho com ideias já um bocadinho fixas, eu nunca digo muito fixas, porque eu sou uma pessoa que consegue bastante moldar-se e consigo entender muito facilmente, o outro lado, mas às vezes venho, por exemplo, hoje para esta conversa, vinha muito com a ideia das redes sociais serem o bicho mau e serem manipularem isso tudo. E com esta conversa, e por isso é que o podcast se chama Ignorantemente, porque lá está, eu fiz as perguntas e agora sinto mesmo que não sei, que estou mais apta para tomar certas decisões e que já não sinto tanto aquele ódio que se calhar também era muito influenciado pelos documentários e pelas coisas que eu vi. E se calhar pelas pessoas que estão à minha volta que dizem o que tu dizes. Tipo, esta geração com as redes sociais está perdida, porque eles já não sabem o que é a vida. Mas lá, isso é um argumento super falacioso, porque todas as gerações dizem isso das gerações mais novas. Há uns tempos, eu espero que isto seja verdade, mas que é um amigo meu, mas ele normalmente, eu estou habituado que ele publique coisas fact-checked. Ele partilhou uma citação do filósofo de Sócrates, o filósofo grego, que já na altura falava de que as gerações mais novas estavam perdidas. Claro. Portanto, isto também é um... Sim, é sempre assim. Ou seja, na nossa geração a grande novidade foi a internet e as redes sociais. Na geração dos nossos pais, se calhar foi uma coisa que acho que as pessoas vão ter mais consciência e infelizmente não têm ainda, é que, por exemplo, as apps que tu instalas, estás-lhes a dar permissão para aceder a várias coisas no teu telefone, e muitas delas acedem a coisas verdadeiramente importantes. Por exemplo, as pessoas usam aquelas apps de te pôr mais velho ou de te mudar a cara. Exato. Isso aí não é uma coisa muito inocente, porque basicamente o que tu estás a dar àquela empresa que não sabes quem é, na Ucrânia ou na Rússia, são os dados biométricos da tua cara. E hoje em dia já há vários serviços, e a tendência é cada vez mais, em que tu possas utilizar a tua cara para te identificar em sítios, para pagares em sítios, para atravessar os aeroportos e identificar-te com a tua cara. E as pessoas que usam isso estão a dar essa informação biométrica a alguém que não fazem puta ideia quem é, que pode fazer o que quiser com aquilo. Isso também é grave. O que eu acho interessante nesta discussão é que as pessoas tenham consciência, e eu, por exemplo, não instalo essas apps, não utilizo o TikTok, porque já li sobre os problemas de segurança do TikTok e de privacidade. E acho interessante esta discussão, porque é preciso ter consciência de que que não é tipo um jogo que tu instalas e pronto, e é benigno e não acontece nada. Não, pode acontecer coisas.
Ou seja, é tudo muito mais complexo e ainda está tudo a evoluir, e à medida que as coisas vão evoluindo, também os profissionais da área vão conseguindo perceber onde é que podem melhorar e etc. E não podemos também acreditar sempre no lado mau. Acho que isto é o mais importante. Pois, porque eles no documentário dizem porque isto aumenta a polarização. Mas lá está, mais uma vez, correlação à causalidade. As pessoas estão mais polarizadas do que antigamente, mas é só por causa das redes sociais. Não encontrei uma prova objetiva no documentário sobre isso. Apesar de eles quererem fazer parecer que neste momento metade do mundo está contra o outro. Sim, eu acho que também outra coisa no documentário é que eles não apresentavam eles não apresentavam soluções para nada. Eles diziam que a solução era tu apagares tudo. Era tu praticamente não teres telemóvel, porque eles só falavam dos problemas e no fim só diziam tipo, apaguem as vossas aplicações, não deixem os vossos filhos, etc. Houve mesmo uma senhora, aquela senhora com o cabelo encaracolado, não me lembro do nome, de óculos, que deu mesmo essa ideia, que é isto tem que ser proibido da mesma forma como o tráfico de escravos foi proibido. Parece um bocado extremo, mas lá está, eu não sinto que tenha aqui tipo a verdade do meu lado, simplesmente penso que o documentário puxou por questões super sensacionalistas e até manipulativas da parte deles também, quando se calhar as coisas não são assim tão negras como... Não é preto no branco. Exato. Ou seja, por exemplo, neste momento eu sinto que do que vejo nas redes sociais, a sociedade portuguesa está dividida entre uns chamarem carneiros aos outros e os outros chamarem negacionistas ou teóricos da conspiração aos outros. Mas é por causa das redes sociais? Tipo, as redes sociais é que criaram essa divisão? Acho que não. Sim, as redes sociais acabam só por expandir, porque é mais fácil, não é? A informação corre mais rápido. Sim. Não precisas de ir ter a casa de um amigo para lhe dizer nada. Está ali, dizes ao teu amigo e se for preciso mais não sei quantas pessoas. Sim. É mais por aí. Agora, se alguém quer acreditar que tudo o que vê no feed é verdade, eu acho que isso é a responsabilidade de cada um. Eu acho que, pois... Mas também não cabe à plataforma dizer, olha, tipo, isto pode não ser verdade. Acho que não tem, mas pronto. Posso estar enganado e daqui a uns tempos ter uma opinião diferente. Sim, acho que podemos acabar assim. Acho que é importante que toda a gente consiga refletir sobre estes assuntos e no fundo aquilo que nós fizemos foi um bocadinho isso. Estavas a dar um bocadinho a tua opinião, eu a minha, mas o importante é mesmo pensarmos nestas questões e refletirmos cada vez mais. E pronto, é assim que vamos evoluir. Obrigado Francisco. pelo convite. Beijinhos e até para a semana.